Não, tem que lembrar. Ai, ai, ai. Daí, pessoal, estamos no ar. Falta ainda alguns minutinhos, né? Então, já li um pouco adiantado. Mas vamos esperar que mais gente chegue. Quantas pessoas já tem por aí? 2. 18 lá. Mas se não chegar muita gente, também não faz mal. Nós vamos deixar gravado isso, devemos publicar nos nossos canais. Alguém poderá assistir mais tarde. Não esqueceram o programa desse dia, né? Que nós voltamos aí. Depois eu vou falar no final, me ajude a lembrar de falar de novo. Nós temos aí, depois das 18 horas, a oração costumeira. E às 22 horas começa a nossa oração da virada. Então, vamos colocar o Instagram também? Então, as outras orações nós não transmitimos, até porque as mulheres têm que se ocupar um pouco na cozinha. Hoje nós temos confraternização de noite, né, o jantar. Mas vamos aguardando mais gente nesse dia 31, tão significativo para nós, o povo brasileiro, que ainda estamos sob o impacto da live do nosso presidente, ontem ainda de manhã, né? E tudo aquilo que tem acontecido nos últimos 2 meses, a expectativa de que amanhã o que vai acontecer. Então, estamos nesse clima na nossa história de igreja e da nossa história pátria, a história do mundo. Penso que, sim, de agora em diante, precipitando-se os acontecimentos, mais pessoas virão ao nosso encontro. Eu gostaria de ter um retorno quanto à imagem e ao som, porque eu falo baixo, assim, não sei se na hora da live eu vou falar mais alto, mas como é que está a imagem e o som. Deem, por favor, um retorno para nós sabermos. Estamos aí acolhendo as pessoas que vão chegando, pedindo a Deus Nosso Senhor que nosso pensamento possa realmente atingir a muitos, ser útil para muitos. Sempre é um momento de dúvida, as pessoas ficam sem saber direito o que pensar e como deveriam agir. Então, é um momento de certa gravidade, nós precisamos estar unidos, tentando fazer um pensamento comum, né? Por isso que faço essa live, para podermos organizar o nosso pensamento e ter um pensamento mais homogêneo, mais coeso, nós todos aqui, pelo menos na comunidade Quíria. Então, a notícia é esta, isto é, Bento XVI, estamos começando, né? A notícia é esta, Bento XVI faleceu hoje, às 9 horas e 34 minutos do horário de Roma, e é o motivo da nossa live. Nós fazemos uma pequena oração por ele, pela sua alma, para que o seu encontro com Deus, que ele tanto almejou, seja realmente de glória, de muita consolação para ele, e de muita luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pode ir lá. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Então, caríssimos, começamos a nossa live sobre o significado da morte de Bento XVI para nós, para a Igreja, para o mundo. E quero lembrar que eu falo com certa frequência, falava com certa frequência em Bento XVI, na sua missão, e se a gente colocar aí, se procurar aí no YouTube, o nosso canal Comunidade Quíria, os sermões que diariamente eu faço, né, tem uma série deles que onde muitas vezes eu abordo realmente Bento XVI e os seus acontecimentos. Então aconselho a que as pessoas procurem no canal Comunidade Quíria do YouTube os sermões que eu já fiz sobre Bento XVI. Acho que é importante. Outra coisa importante isso é como introdução, né, ao assunto, mas uma coisa muito importante é também assistir lives antigas que eu faço sobre a igreja, sobre o falso profeta, enfim, e sobretudo a semana de Daniel. Sim, ali na semana de Daniel eu abordo esse assunto e penso que faz tanto tempo que eu também não lembro mais direito, mas penso que abordo ali certos aspectos que hoje eu vou falar. Então, eu poderia complementar hoje ou aquela live, procurar Semana de Daniel no YouTube, na Comunidade Quíria. Então, ali, com certeza, nós temos uma palavra sobre Bento XVI e o que ele significa para o momento histórico que nós vivemos. Bem, começo então recordando aquela profecia de Fátima, né, sobre um bispo vestido de branco, as crianças não sabiam direito se era o Papa, quem seria, mas era um bispo, disseram elas, era um bispo vestido de branco. E que nós já, assim, em vários locais, inclusive, com certeza, na live da Semana de Daniel, já interpretamos como sendo Bento XVI, esse bispo vestido de branco. É certo que nós pensávamos todo um outro contexto para esta profecia. Sim, todos nós pensávamos, e ultimamente eu tinha até um pensamento bem elaborado, né, enfim, que de qualquer forma Bento XVI iria sair do Vaticano fugido, quem sabe por um ataque que o Vaticano sofresse. Esperamos que isso vai acontecer ainda, mas um ataque que o Vaticano sofresse dos muçulmanos, um ataque terrorista, e que então mais tarde continuaria acontecendo aquelas coisas relatadas na profecia. E, bom, tudo isso vimos realmente não se realizou assim como nós podíamos imaginar. Embora eu já várias vezes, volto a dizer, inclusive na semana de Daniel, devo ter dito isto, sempre juntei ao lado desta uma outra interpretação, isto é, aquela, diria, da atualidade. Isto é, a interpretação do que aconteceu com Bento XVI em 2013, sobretudo em 2013, o ano da sua renúncia, e esta profecia de Nossa Senhora, do homem vestido, de um bispo vestido de branco. Então, quem não recordará aquela cena, todos nós assistimos extasiados aquilo, quando o helicóptero desceu lá naquela praça de um dos castelos vaticanos, cheio de gente, de soldados, não só a guarda de honra, como é que chama mesmo? Aquela vestida por Michelangelo,
Guarda Suíça. Não só a Guarda Suíça, mas também os Carabinieri e os cheios de cardeais. Quando abre a porta, sai Bento XVI, cumprimenta algumas pessoas e sobe depois no helicóptero com alguém. E esse helicóptero sobe, nós acompanhamos toda a viagem dele, o helicóptero sobe, porque Castel Gandolfo fica no alto, né? Quantas vezes eu subi ao terraço do Colégio Pio Brasileiro e vi lá de cima o Castelo Gandolfo lá. Então ele subiu aquilo tudo e subiu até Castel Gandolfo, lá desceu, nós vimos tudo isso. Então, na ocasião eu dizia, hein? Olha aí, olhando para baixo, como, né? Vendo lá aqueles cardeais e Bento XVI subindo, a gente dizia, olha quantos cardeais lá. Ele está, de fato, passando por cima dos cadáveres, essa é a profecia, né? Dos cadáveres dos seus cardeais. Porque quantos daqueles cardeais, na verdade, eram seus inimigos? Inimigos, mortais, né? Que tinham planejado, ou ele renuncia ou morre. Não foi essa notícia que saiu de um cardeal lá no Extremo Oriente, um ano antes? Ele tem um ano para ou desistir ou morrer, ou será morto, né? Então, cadáveres, porque esses cardeais não tinham mais a fé católica, não eram mais católicos. Eram maçons, eram qualquer coisa que alguém possa querer e dizer sobre eles, mas eram puro cadáveres, cadáveres ambulantes e falantes, e com poder, tantos deles com poder de colocar, inclusive, na sucessão, um falso profeta, um antipapa e falso profeta. Então, sim, ele naquela ocasião, e é assim que agora com mais autoridade devemos interpretar, naquela ocasião ele subia e passava por cima dos cadáveres dos seus cardeais. Né? E sobe a um monte encimado por uma cruz. Sobe ao monte encimado por uma cruz. Penso que o monte é fácil de pensar que seja realmente Castel Gandolfo, lá onde ele, às 20 horas, marcou o horário, às 20 horas da noite ele renunciou, às 20 horas, assumiu a praça do lugar e fez um último aceno para o povo de despedida. Essa era a morte de um papa. Morreu ali o último papa da igreja. Gravíssimo, gravíssimo. Verdadeira morte. E quanto mais era a morte, quanto mais tudo aquilo que ele ia viver nesses 11 anos, hein? Quase completos. Tanto mais foi o morte, quanto mais ele ia viver nestes 11 anos. Vendo a igreja sendo destruída, vendo o papado sendo destruído e não sentindo-se com força de fazer qualquer coisa. Diz que o monte estava encimado por uma cruz. E pode haver cruz maior para um papa, é para todos nós essa cruz. Mas pode haver cruz maior para o último papa, ainda assistir vivo, lúcido. Diz que ontem ainda ele estava lúcido, não? Assistiu missa lúcido, missa rezada, una com Francisco, como ele, aliás, rezava, né? Assistiu a sua última missa, assim como ele já tinha rezado a sua última missa, una com Francisco. Né? Então, sim, uma cruz, sem dúvida nenhuma. Desde este monte, ele toma uma cruz terrível às suas costas e carregou-a durante 11 anos aí, hein? 11 anos. 11 longos anos assistindo essa agonia, essa morte do papado
e da Santa Igreja. Se nós vemos... Bom, eu não sei, queridos, eu não sei. É uma coisa que eu não sei como dizer direito. Porque nós temos toda a lucidez de ver o que está acontecendo com o papado e com a Igreja. E este homem, grande teólogo, como todo mundo gosta de chamá-lo, né? Não sei que mistério na consciência de Bento XVI. Quantas vezes disse isso no sermão, né? Que a essas alturas, estes homens não podiam, senão ao menos culposamente, e tantos dolosamente, assistir à destruição do papado e da Igreja. Então, ao menos culposamente, pensamos, Bento XVI assistiu essa lenta, terrível agonia e morte do papado e da Santa Igreja. Não sentindo-se... Claro que quando ele renunciou, ele jamais poderia, como qualquer um de nós, jamais poderia pensar que justamente o seu sucessor pudesse ser um antipapa e falso profeta. Claro que ele não podia, naquelas alturas, imaginar. Tanto que disse ele que ele seria o primeiro vassalo, o primeiro a prestar obediência ao futuro Papa. E nós vimos e lastimamos tanto quando ele, naquele aniversário, se aproximou de Francisco e tirou o solidéu para Francisco. Que coisa triste foi ver Bento XVI tirar o solidéu, que é uma coisa que se tira só... A gente tira o solidéu só para Deus. E ele tirou para Francisco. Coisa triste ver Francisco receber a cada ano, praticamente, aquela leva de cardeais e abençoá-los com Francisco. Que comunhão terrível ele manteve com o antipapa e falso profeta Francisco. Que comunhão terrível ele manteve. E se não tudo isto, pensar nas missas unacum que ele não cansou de celebrar nesses 11 anos unido com Francisco. Isto é, sem dúvida nenhuma, uma cruz tremenda, terrível que este pobre homem carregou. Isso não há dúvida. Nós podemos interpretar aquela profecia como tendo se realizado assim na vida de Bento XVI. Tem nessa profecia ainda um outro detalhe, que é aquela dos soldados. Né? Diz que soldados, homens vestidos como soldados, teriam assomado a cruz e matado ali leigos, assim diz, leigos, homens, mulheres, padres e cardeais, teriam matado a eles todos, e por fim atingido até Bento XVI. E morreu ele hoje lá no seu leito de morte, e nós não vimos nada disso. Ou será que nós não estamos sabendo interpretar? Eu digo que esses soldados são, na verdade, soldados do anticristo, viu? São os agentes do anticristo. Tantos deles realmente vestidos de soldados, os soldados do anticristo vestidos com vestes clericais, e que afligiram Bento XVI com forte cruz durante todos estes 11 anos. Mas sabe o que eu interpreto as balas que atingiram o corpo de Bento XVI? Eu não posso falar as palavras aqui, né, mas vocês logo compreenderão. Eu interpreto as balas como sendo aquelas injeções, aquelas inoculações que ele recebeu junto com o antipapa. Não sei se ele não tomou 5, pelo menos 4 doses terá tomado. E não sei quanto dessas doses não terá colaborado para que hoje ele tivesse feito a sua passagem. Mas eu diria assim, ali estavam agentes do anticristo,
fazendo aquilo que em tantos leigos, homens e mulheres, em tantos padres, em tantos bispos que simplesmente ignoraram todos os nossos avisos, todas as nossos pedidos de se afastarem disto e deixaram-se inocular por esse veneno que é uma falsa mentira de cura e de imunidade. Sei que muitos tomaram placebo, né? E não duvido que o outro, aquele, o falso, Francisco, não tenha tomado só placebo. Mas eu acredito que em Bento XVI elas foram para valer, né? Elas foram para valer. E devem ter colaborado, sim, para a sua morte. Então, queridos, é assim que, vejam como as profecias de Deus são, hein? A gente quase, eu já disse isso também, pode interpretar as profecias somente depois que elas tenham sido plenamente realizadas, porque antes disto, realmente é difícil de interpretá-las, é difícil de entendê-las, é difícil de explicá-las. Agora, me parece que fica uma luz mais tranquila, mais plena, e nós podemos dizer com bastante segurança, com toda a segurança, que realmente Bento XVI, afinal, era o homem vestido de branco, que as crianças estranharam porque confundiam com o Papa, e quem não estranharia, porque realmente foi Papa, né? E que, enfim, por cima dos cadáveres dos seus cardeais, subiu ao alto monte lá, tomou a sua cruz, né? E com tantos leigos cardeais, e foi alvejado, e alvejado muito, vendo a destruição do papado e da igreja, e participando, de alguma forma, participando até culposamente de tudo aquilo que o anticristo está afligindo a humanidade. E desde 2019, isso se tornou a realização de um plano global, hein? Global, que está atingindo a todos, a todos. Penso que essa é uma interpretação que nós podemos fazer tranquilamente. O que me consola, modus quo. O que me consola é pensar que agora a igreja remanescente fica menos dividida, talvez. Né? Talvez fique um pouco menos dividida a igreja remanescente. E aqueles que rezavam una com... Não, é uma brincadeira, né? Eles rezavam una com Bento XVI, que rezavam una com Francisco. Una cum. Então, né, penso que agora eles vão rezar a missa como eu. Isto é, sem mais una cum, senão que com a igreja e aqueles que se conservam fiéis à Santa Igreja. Então, agora, caríssimos, a sede está vacante. Não há mais Bento XVI reinando. Não, isso era uma idiotice, né? Vocês me desculpem, eu tenho que dizer a palavra. Isso era uma retunda idiotice desses meus tão amados irmãos. E da igreja remanescente. E o Papa morreu, não tem mais que rezar não duvido que alguém não vá querer dizer, não, nós continuamos rezando una cum com a memória de Bento. Não duvido, né? Porque não vão saber rezar a missa se não disserem o una cum. Então, sim, agora nós podemos estar mais unidos. Não, todos nós temos que confessar que a igreja está em sede vacante. Vejam, eu tenho que falar isso aqui. Vejam, nós fazemos uma distinção neta, clara, forte. Fazer uma distinção forte entre nós e aqueles que são chamados sedevacantistas. Nós interpretamos esse título para eles de uma forma, digamos, escapou o termo. Dizemos que eles são sedevacantistas estritos, vamos dizer assim, modo estrito, isto é, aqueles
que recusam o papado, para os quais o último Papa foi Pio XII e o Concílio Vaticano II não é da Igreja. Então, estes são os sede-vacantistas. Nós não dizemos isso. Reconhecemos os papas como legítimos, todos eles depois de Pio XII, até Bento XVI. E simplesmente, somente a Francisco nós dizemos que ele é um antipapa, o 38º. Só a Francisco dizemos que ele é um antipapa. E só com a renúncia de Bento XVI, nós reconhecemos que a igreja está em sede vacante. E agora, penso que se une a nós aqueles que, enfim, até agora diziam que Francisco reinava, era o Papa, Francisco não, que Bento XVI era um Papa reinante. Vejam, e nós continuamos unidos, porque por mais que eles confessassem, nós podemos estar unidos, porque por mais que eles dissessem que Bento XVI era o Papa reinante, o fato é que não houve magistério de Bento XVI depois da sua renúncia. Não houve mais magistério. Então, o magistério da igreja, podem eles dizerem conosco, vai até a renúncia de Bento XVI. Porque depois dessa renúncia, não há mais documento magisterial algum de Bento XVI dirigindo a Santa Igreja. Então, seguimos nós, firmes e fortes, com a Igreja una, santa, católica, apostólica e romana, com o seu magistério até a renúncia de Bento XVI, em 2013. Seu magistério, o magistério dele. Ponto. É claro que eu já estou ouvindo algumas ideias aí do pessoal da Igreja Remanescente. Hein? Esse escritor aí, o Conte, que espalhou para os 4 cantos do mundo sobre o Código Ratzinger, que eu acho uma idiotice disparatada, né? Seguir isso aí, para mim, é uma pessoa que realmente não tem cabeça, não tem cachola. Pense comigo, queridos. Então, um Papa reinante está dirigindo a igreja com um código que é tão intrincado, tão difícil de a gente entender, que só o tal de Conte esse é capaz de decifrar para o mundo. Não tem magistério de Bento XVI depois da sua renúncia. Mas agora Conte, já ouvi ele escrevendo que agora com a morte morrendo o Bento XVI, haveria cardeais que se reuniriam e escolheriam um sucessor de Bento XVI. Só me falta eles agora dizerem que isso aconteceu e que tal. Não vou dizer quem é o tal, né? Não vou dizer. Vou dizer porque ainda quero considerar amigo. Mas esse tal vai dizer que então ele é o sucessor de Bento XVI. Seria realmente uma tristeza e um absurdo. Mas eu virei aqui para dizer isso, se for o caso. Aí eu virei. Aí com certeza eu virei. Só me falta eles realmente quererem inventar um conclave que eleja um sucessor a Bento XVI. Porque os cardeais, os cardeais que estão aí, mesmo querendo descontar aqueles todos, que já são a grande maioria, que foram elegidos por Francisco, se ainda restou, nem sei, se ainda restou algum cardeal das antigas
eleito por Bento XVI, estes com certeza não se reunirão para ungir qualquer coisa. Com certeza não. Então, caríssimos, é uma hipótese que eles já estão levantando por aí, mas da qual nós nos devemos, com certeza, precaver. Outra coisa de que se trata é do testamento. Já disseram que Bento XVI teria deixado um testamento. Perigoso, esse é outro perigo. Né? Esse é o outro perigo. Quando Bento XVI se deixou entrevistar por um ou dois jornalistas que publicaram um livro, este livro chegou a ser chamado de O Testamento de Bento XVI. Porque havia uma profecia, não sei aonde, que falava que Bento XVI iria para o exílio, o bispo vestido de branco, ele ia fugir de Roma, etc. E lá no exílio ele iria escrever algumas coisas e iria proclamar o quinto dogma. Iria proclamar o quinto dogma mariano, proclamando Nossa Senhora Medianeira e não sei o que mais. O quinto dogma é meio complexo. Então, o tal do quinto dogma mariano. Então se esperava. Né? E claro que naquele testamento, que nós chamamos de testamento, bem pelo contrário. Bento XVI ali retoma de dizer de novo que o único Papa era Francisco. Ali naquele testamento, Bento XVI volta a frisar isso, que o único Papa a quem a Igreja devia obediência era Francisco. Ele diz isso naquela carta. E sequer alude a qualquer possibilidade de um quinto dogma mariano. Então, nada daquilo tudo que essas profecias diziam se realizou naquele testamento. O que só me falta é que agora me venham com um novo testamento, um último, dos últimos testamentos de Bento XVI, e no qual vem aí todo um novo magistério, e dogmas, e proclamações, e não sei o quê, até, de repente, escolha de sucessor, não duvido de nada, né? Até escolha de sucessor, e de repente até aquele sucessor que nós todos temos na cabeça e que não queremos dizer o nome para não perder a amizade. Então, não, era só o que nos faltava, né? Era só o que nos faltava. Qualquer coisa que venha, né, nós só podemos receber se vier realmente, não sei de que mãos, porque se vier na mãos de inimigo, deve-se desconfiar. Se vier na mão de amigos, pode ser os fanáticos, que também nós devemos desconfiar. De qualquer forma, testamento de Bento XVI é algo que nós não precisamos mais esperar. Realmente não precisamos mais esperar. Uma orientação de Bento XVI pós-mortem para a Santa Igreja, mas que faria isto? De confusão, nós já estamos repletos, não precisamos mais. E alguém que vem agora nos adiantar como palavra magisterial e decisão de Bento XVI num suposto testamento deixado por ele, onde haja orientação para a igreja remanescente, coisa e tal. Olha, sinceramente, nós já estamos com bastante confusão, não precisamos de mais nada disso. Eu espero, sinceramente, que os meus amigos da igreja remanescente não inventem mais esta. Né? Não inventem mais esta. O que nós podemos ficar atentos, queridos, de qualquer forma, é ao enterro de Bento XVI. O que se está dizendo por aí é que vai ser uma cerimônia maçônica. Né? Uma cerimônia realmente com todos os elementos de um culto satânico. Né?
E isso a gente não pode duvidar. Né? A gente não pode duvidar. De qualquer forma, sim, uma última palavrinha, já vamos terminar a live. De qualquer forma, uma última palavrinha é esta. Com certeza, Bento XVI era o último caterron, né? Último. Aquele que impedia, como diz São Paulo, aquele que impedia a manifestação, a plena manifestação do anticristo. Pois bem, Bento XVI morreu. O caminho está livre para o anticristo. Agora, o seu falso profeta, Francisco, com certeza pode fazer cumprir todas aquelas palavras que nas Sagradas Escrituras a seu respeito se prescrevem. Que Bento XVI era um entrave para Francisco, isso nós não duvidamos, né? Porque ali, na Casa São Marta, é tido como um grande teólogo, afinal das contas, um ex-papa tem há pouco, e isso era um peso sobre a consciência de Francisco. Tudo que ele fazia, com certeza, ele pensava, e Bento XVI está vendo, está ouvindo, vai ficar sabendo disso. Então, agora, ele estará livre deste peso. Este entrave lhe foi tirado. E Francisco, com certeza, agora pode, depois de 11 anos, hein? Olha que graça que nós recebemos, hein? Na presença do falso profeta, mas ele não poder agir assim tão livremente para a destruição dos últimos resquícios de igreja que ainda lhes resta. Então, mas agora ele certamente agirá sem freios, sem freio algum. E vai partir para a destruição de tudo, da liturgia e da igreja, enfim, agora verdadeiramente sem freio. Vai cumprir aquela palavra que nas Escrituras se diz dele, isto é, aquele que cria a imagem do anticristo. Nós estamos num momento crítico da história, porque nós vemos aí grandes forças se degladiando, né? Grandes forças que querem, cada uma a seu modo, implantar a N.O.M. Então, com certeza estamos assistindo aí uma briga até interna de demônios e eles não vão conseguir realizar todo o seu intento. Mas agora o anticristo, que é o seu agente principal, vai poder aparecer. E essa é a grande importância de Francisco, porque no meio dessa luta, dessa contenda tremenda que existe dessas forças mundiais que se degladiam umas às outras, Francisco vai, com o anticristo, aglutinar, tentar aglutinar um pouco todas essas forças com algum homem que ele nos apresente lá no Vaticano. Nossos olhos têm que estar voltados para o Vaticano, né? Vai acontecer isso. Eu já falei bastante vezes aí nos meus sermões, nas minhas lives. Então, agora o caminho está livre para preparar a entrada do anticristo na igreja. Vejam, queridos, o anticristo não é de dentro da igreja. O anticristo não é um bispo e nunca vai ser um papa. O anticristo nunca vai ser um papa. Francisco vai continuar sendo o papa da Igreja Católica, pelo menos daquela aparência, daquela oficialidade de Igreja Católica, ao menos daquela falsa Igreja Católica que resta ainda com ele. Então, Francisco vai continuar sendo papa desta Igreja Católica até os 3 dias de trevas, quando ele deve desaparecer, como diz as Escrituras. Né? Nos 3 dias de trevas, Francisco e o anticristo serão sepultados em corpo, vivos, no lago ardente, onde encontrarão o Lúcifer
que lá já terá sido precipitado. Então, sim, será bem assim. Mas o anticristo, ele vai ser o chefe de todas essas religiões que Francisco está aglutinando como uma religião mundial. Cada religião vai continuar sendo a sua religião. Os budistas vão continuar tendo os seus monges e não sei o quê, os espíritas os seus, os protestantes os seus, e Francisco um deles. O que nós podemos imaginar é uma grande cerimônia que vai acontecer no Vaticano, onde todos estes homens e mulheres vão aparecer e ali então vão prestar obediência ao anticristo, que vai estar suntuosamente sentado num trono, quem sabe com a cabeça coroada pela tríplice coroa papal, né? E terá chegado àquele lugar vindo em procissão solene com todas essas lideranças de todas as religiões do mundo, vindo na cadeira gestatória, e ali naquela cerimônia, então Francisco vem, beija-lhe os pés e promete-lhe obediência, assim como todos os líderes de todos. Isso sim se pode imaginar. Isso sim, mas Bento Francisco continuará sendo como que o chefe da Igreja Católica. Diga-me. Aqui tem uma pergunta, Matheus Duarte pergunta, Padre, estamos no momento em que o Senhor deu aquele tempo ao diabo e o soltou, até o advento da segunda vinda? Porque me parece que as forças malignas estão imbatíveis. Com certeza. Claro que o momento cume da soltura, porque isso se diz que foi em 60, né? Em 1960 foi escancarada as portas dos infernos. Então, de lá, os homens têm soltado os demônios. A cada má ação que eles tramam com os demônios, se ajuntam mais e mais demônios. A última ação, quando nós podemos dizer agora sim, os demônios todos estão invadindo a Terra, será quando o anticristo for apresentado, sem dúvida nenhuma. Aí então, sim, se aglutinarão ainda muitos homens, né? Muitos homens que se tornarão verdadeiramente demônios, porque conjurados com o anticristo para a destruição. As duas grandes destruições, nós temos dito isso muitas vezes, isto é, 2 crimes. O de lesa divindade, com a destruição do papado e da igreja, e de lesa humanidade, com a destruição da humanidade. Não só a destruição da humanidade não se dá somente pela morte de 2/3 partes dela, 2/3 da humanidade, senão que se dá também porque eles estão tentando transformar este último terço, eles querem ter sob as suas máquinas, sob o seu domínio, inclusive dos pensamentos e dos sentimentos, e na comunhão com a internet e com as coisas que a Pachamama e o Avatar estão promovendo. Então, ali sim, nós teremos os demônios todos realmente soltos. Esses são os 2 crimes de lesa divindade e de lesa majestade, que são os crimes de extinção, porque a extinção é aquilo que Lúcifer quer. Deus não permitirá. Nós continuaremos aqui firmes, sem macular a nossa humanidade e sem macular, conservando a Santa Igreja. Resistiremos ao anticristo e a todos os seus poderes e não deixaremos que Deus não deixará que isso aconteça em nós, né? Tanto na nossa fé quanto na nossa humanidade. Nós que não nos deixamos macular com aquela coisa que não posso dizer se, e senão eu vou ser cortado da live, não, né? Então, com certeza é isso. Mas então, queridos, o anticristo não será um papa. Ele será o chefe de todas essas igrejas e da comunhão de todas essas igrejas. Estarão os 2 convivendo no Vaticano.
o anticristo, que certamente vai ocupar, como sempre tenho dito, que certamente vai ocupar os apartamentos pontifícios, que até hoje, pelo que me consta, estão vagos. Francisco não foi para lá, né? Ele continua na São Marto. Então, e Francisco lá, onde ele está até hoje. Vai continuar os dois lá. O Francisco como o grande chefe desta contra-igreja e o antipapa e o anticristo como o grande promotor da paz e da humanidade, no sentido de parar, de cessar com a fome, a pobreza, enfim. Sempre agora com o título de o grande chefe de todas as religiões unidas, todas as religiões unificadas. Diga. De acho que está escrito. Diversamente. Diversamente. Tá bom. Então, pergunta. Bento XVI celebrou com um pastor um culto luterano e tem vídeo para provar. Como alguém Sim, eu vi tudo se isso. dizia Bento Papa, XVI, João Paulo II, queridos. Aí ela pergunta, como alguém que se dizia Papa poderia fazer isso? Isso, não. Mas de jeito nenhum nós podemos aceitar esta... Bom, assim, queridos, o direito canônico, ele proíbe terminantemente a comunhão em sacris, né? Então, com certeza ali não houve comunhão em sacris. Se bem que eu pergunto, como é que podemos dizer que não houve comunhão em sacris quando a gente vê, também vi, com os próprios olhos, João Paulo II celebrando aqui no altar, digamos, católico, e ali as bruxas do seu caldeirão fazendo a sua porção, e no ofertório trazem um pouco para e ele bebe aquilo. Isso é comunhão em sacris. Desculpe, mas isso é comunhão em sacris. E isso dá excomunhão late sententia. Eu vi aqui na América Latina, na consagração de um bispo, todos os bispos daquele país, os países pequenos têm poucos bispos, todos os bispos daqueles país e o núncio apostólico, antes de entrarem na catedral para a sagração episcopal, junto com o candidato, passarem antes na praça ali com os xamãs e se cobrirem com com as suas contaminações. Não há duvidar. Todos estes papas, pelo menos desde João Paulo II, os dois, né? João Paulo II e mesmo Bento XVI, mas não sei se dá para tirar Paulo VI da coisa. Todos esses papas, até sob a desculpa de respeito cultural para com certo, quer dizer, não é religião, é uma expressão cultural, assim que eles entendem. Não é religião, é uma expressão cultural daquele povo. Cá entre nós, né? Isso não é verdade. Aquilo é religião mesmo. Então, mas eles se imiscuíram gravemente. Eu digo, merece um tapa. Um católico devia ter subido ao altar ali, na frente de todo o povo, e esbofeteado estes papas que fizeram isto. Não há duvidar. É um escândalo. E por isso que tantos se tornam sede-vacantistas. Nós não podemos nos tornar sede-vacantistas. Eu sei que é por causa disto que tantos se tornam sede-vacantistas, mas isso não nos pode tornar sede-vacantistas. Esses papas foram legítimos papas e embora eles tenham feito esses rebalões feios, em tudo aquilo que eles ensinaram como magistério de igreja, não tem mancha, não tem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que eles fizeram é realmente católico. O Vaticano II, o magistério desses papas, tudo isso nós precisamos aceitar para continuar sendo católicos. O que nós precisamos rejeitar para continuar sendo católicos, e Bento XVI não fez isto, o que nós precisamos rejeitar para continuar sendo católicos
é Francisco. Esse nós precisamos rejeitar para continuar sendo católicos. Então, só para explicar, para tirar um pouquinho a dúvida. Então, esses papas erraram gravemente. Gravemente. Mas não assinaram nenhum documento. Não, nenhum documento. Nada, Nada que pudesse dizer uma heresia formal. Exato. Não cometeram heresia formal. Nenhum deles, nem o Vaticano II, nem esses papas, nos seus documentos oficiais, jamais cometeram heresias formais. Fizeram deslizes gravíssimos. Qualquer leigo, qualquer papa anterior teria se levantado durante a missa, indo lá e esbofeteado a cara de João Paulo II, de Bento XVI, e com toda a razão, e em nome de Deus, mas eles continuam sendo papa até a sua morte, até a sua até a renúncia de Bento XVI. Mais alguma pergunta, Dina? Sim. A comunidade Augusta Rainha pede, Padre, sua bênção. Há um desenrolar cronológico para a aparição do anticristo? Ou seja, há uma ideia de prazo para isso acontecer? Não, o que nós temos são dois sinais. Nós temos dois já presentes. Nós precisamos... O que nós temos, eu falo sempre na Bíblia, porque eu não vou muito atrás de revelações particulares. Hoje eu falei sobre aquela de Fátima, porque é bastante autorizada. Mas temos dois sinais, isto é, a guerra, ele vem para fazer a paz na humanidade, então a guerra tem que estar aí pipocando, explodindo, né? E o acirramento da crise econômica. Esse é o outro grande sinal, o acirramento da crise econômica. Claro que a presença do falso profeta, a extinção, ao menos oficial e pública, da Santa Igreja, tudo isso também são sinais, mas para a presença do anticristo nós precisamos desses dois, a guerra e a pobreza. E vejam, ambas já deram seu início. E se a guerra continua cada vez mais firme, pelo menos aquela que nós imaginamos já ter começado a terceira G, né? A pobreza também. Eles estão prometendo, sim, os grandes do mundo estão prometendo para o ano que vem o grande reset, a grande crise econômica. É para esse ano que vem. Então eu diria, sim, não pode passar de meio ano até que o anticristo se apresente. Não deve passar de meio ano. Nós não sabemos, né, queridos? E eu muito menos. A gente não sabe de nada, senão aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas nós podemos trabalhar com essa hipótese firmemente. E ficar muito atentos agora, porque, sem dúvida, nesse próximo meio ano, deve ser apresentado o anticristo. E nós não podemos ser pegos em engano. Ele vai enganar muitos, hein? Como Bento XVI, como Francisco engana meio mundo, mais de meio mundo, resta só um pouquinho de gente que não se deixa enganar por Francisco, assim, muitos mais e por melhores razões não se deixarão enganar pelo anticristo. Diversamente pergunta, então, como pode você dizer de sede vacantista se vocês também são sede vacantista? Não, nós não somos sede vacantistas, eu acabei de explicar isso aí. Sede vacantista é um termo técnico para designar aqueles que recusam a igreja, em síntese é isso, recusam a igreja, isto é, o papado e o Vaticano II, desde Pio XII. Para eles o Vaticano II não é válido, para eles os papas depois do Vaticano II, nenhum deles é válido. Estes são, nós chamamos os sede vacantistas, acabei de dizer o nome, agora eu esqueci de dizer o nome. Mas agora eu disse o nome mais correto. Esses são os sede vacantistas propriamente ditos. Nós dizemos que hoje, agora, com Francisco, é que a sede está vacante. Só agora. Não somos sede vacantista. Sede vacantista, volto a dizer, é um termo técnico, essa é a palavra, técnica. É um termo técnico, estamos cunhando sede vacantismo como termo técnico para designar aqueles que dizem ter a igreja cessado com Pio XII. Com Pio XII. Escreva essa frase. Com Pio XII.
Isto é, não reconhecem a validade do Vaticano II e o papado de todos aqueles que vieram na sua chia, no seu caminho. Ponto. Gustavo no Germano pergunta: o que será do engano alien agora, já que o Chico já falou que batizaria um desses demônios transmutados? Nós vamos ver tantas, já estamos, né? Vendo tanta loucura sobre a face da Terra, que eu digo, o melhor é se recolher a refúgio. Estou esperando, estou aqui com meia dúzia de pessoas. Melhor é se recolherem a refúgio, se prevenirem para aguardar o retorno de Jesus em glória e majestade. Porque o mundo jaz nas mãos do maligno. E as loucuras do mundo vão crescendo cada vez mais. Então, melhor é não fazer mais parte deste mundo. A Isabel Gomes também coloca assim: se a falsa Igreja Católica é a mãe de todas as prostitutas da Terra, e se o Vaticano vai ser dissipado? Então, é como eu tenho uma live que eu faço justamente a interpretação dos capítulos 17 a 19 do Apocalipse, onde aparece essa figura da grande prostituta, e que é de fato a falsa Igreja Católica. O Vaticano vai firme, queridos, nada de extinção. Essa falsa Igreja Católica vai forte e firme até os 3 dias de trevas. Depois dos 3 dias de trevas, eu tenho uma palavra linda, maravilhosa. Vocês podem ouvi-la acessando a Semana de Daniel, que está aí no YouTube. Mahara pede que o senhor envie uma bênção para as gêmeas Rebeca e Raquel, de Cascavel, que estão te ouvindo. 7 anos. Ai, que lindo. Ai, que maravilhoso. Eu me comovo. Mas eu queria tê-las aqui comigo, né? As criancinhas, queridos, que são tão inocentes, né? Eu me comovo por causa disso. As criancinhas são tão inocentes e elas estão aí passando conosco tudo isso. Então, olha, nós que somos os pais, né? Temos que protegê-las, temos que guardá-las, temos que defendê-las. Eu penso que não há melhor defesa para elas do que recolhê-las conosco a refúgio. Então, fazemos a oração final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, sobre o corpo inane de Bento XVI, também sobre todos nós, a Igreja Remanescente de forma particular. Se alguém que eu feri com as minhas palavras nesta live, e sobre essas menininhas e todos aqueles que estão comigo procurando crescer e se identificar, desça a bênção de Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, o Senhor acompanha a todos. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Ela disse que vai trazer para o padre batizar elas aqui. Ah, isso mesmo. Ah, seria uma alegria. Uma alegria. Fazemos belas cerimônias. Quando começa? Ah, terminou.